espirituais abertos, entendimento fluindo neste lugar, que nós possamos, Pai, ter mais entendimento, mais experiências contigo, mais sensibilidade para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Pai, obrigada por essa tarde poderosa, por este ambiente aqui, onde a Tua palavra está sendo exposta e nós já estamos vendo as mudanças, Pai. Algo está acontecendo no reino espiritual. Nós nunca mais seremos o mesmo, porque é isso que a Tua palavra faz com as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? O povo já está esquentando aí. Então, nós vamos começar aqui com o Evangelho segundo Lucas. A diferença de Mateus e Marcos, eu vou trazer um panorama bíblico para vocês mesmo. Nós vamos viajar nas histórias. E eu confesso para os irmãos que eu estou apaixonada por Jesus. Então eu estive chorando a semana inteira, porque enquanto eu preparava isso, irmãos, parecia que eu estava conhecendo Jesus pela primeira vez, sabe? Fui totalmente tocada pelo amor dele, sabe? Eu fiquei tão envolvida, e nós precisamos buscar essa sensibilidade. Nós precisamos estar afogueados mesmo, porque o que Jesus fez por nós, queridos, nós precisamos viver com esse entendimento em nossas vidas, amém? Então pode colocar aí o primeiro slide, né, para a gente entender um pouquinho. Não tem muitos detalhes, né, mas vamos falar um pouquinho de quem era Lucas. Lucas, ele foi um médico, então um homem muito inteligente, muito letrado. Nós vamos ver a linguagem dele, né, muito bem escrito. Ele é nascido na Antioquia, provavelmente é o único homem que não era judeu que escreveu um livro do Novo Testamento, né? Quando a gente fala gentio, talvez algumas pessoas podem não entender. Gentio eram todos aqueles homens que não eram judeus. A Bíblia, ela sempre vai se dirigir aos judeus, que era aquele povo onde foi feita uma aliança. Os gentios, que eram aqueles outros, né, ou chamados os pecadores, e a igreja de Cristo, que somos nós, amém? Você não é a igreja de Israel, amém? O anjo Gabriel, ele não veio para você, amém? Nós temos o Espírito Santo. O anjo Gabriel, ele falava com os judeus. Nós somos a igreja de Cristo, amém? Fomos abençoados, enxertados através da aliança, da promessa de Abraão. Mas nós somos a igreja de Cristo. Ele acompanhou, né, Lucas acompanhou Paulo em suas viagens. Ele não foi discípulo, ele não foi apóstolo. Provavelmente ele foi ele se converteu em uma das primeiras pregações dos discípulos. Ele também estava com Paulo quando Paulo estava preso em Roma. E ele traz também para nós o livro de Atos, né, como uma continuação do Evangelho de Lucas. A data, ela não é exata, mas por não mencionar a destruição do templo em Jerusalém, é bem provável que ela foi escrita por volta dos anos 70 depois de Cristo, né? Não é os anos 70 nosso, não. É os 70 depois de Cristo. Amém? E ele é o terceiro evangelho, né? Como nós vimos, ele tem 24 capítulos, e eu vou disputar aqui um pouquinho com Mateus. Mateus disse que Mateus era o livro mais longo, mas Lucas é considerado o livro mais longo, porque ele tem... Os livros, eles são bem longos, eles têm muitos versículos. Então, mesmo que tem somente 24 capítulos, ele é um livro maior, mais extenso. E ele possui 9 profecias do Antigo Testamento e 54 novas profecias. Ou seja, se você ler o livro de Lucas, você vai encontrar profecias para a sua vida ali. Ela então vai relatar morte, vida, né, e ressurreição de Jesus. Esse é um livro que nós chamamos de narrativa histórica e teológica. Ele vai apresentar toda uma sequência de história, mas também vai trazer doutrinas de Cristo para as nossas vidas. E é um livro que apresenta Jesus, né? Eu coloquei ali a imagem, nós temos a imagem do homem. O Lucas, ele quis apresentar Jesus como um homem, né? Nada muito... espetacular, mas um homem, né? Ele quis mostrar a forma humana de Jesus. O propósito dele era escrever uma obra histórica, de ordem cronológica. A gente lê lá Lucas 1. Se você quiser abrir sua Bíblia, à medida que eu for lendo os versículos, a gente vai passando os livros juntos e vai, né, fazendo esse panorama completo aí do livro de Lucas. E no versículo 1 ele diz: visto que muito houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre
o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros dessa palavra. Então ele diz assim, muitas pessoas testemunharam, então eu fui e averiguei tudo com muita peculiaridade. Ele pesquisou, ele como um médico, ele vai dar uma atenção especial à parte também da medicina, das curas, de tudo aquilo que aconteceu. Ele averiguou tudo com muita certeza e ele investigou cuidadosamente e trouxe isso em ordem cronológica para as nossas vidas. Então é uma biografia bem organizada e fiel. O destinatário, como a gente lê no versículo 3, ó excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Ele refere-se a um nome de um homem, Teófilo, mas que muitos acreditam ser para um grupo de cristãos, já que Teófilo significa amigo de Deus. Então nós somos aqueles que recebemos este livro como um livro para nós, porque ele não se refere exatamente a um grupo de judeus, né? Apesar que era para um grupo de gregos, né? Em geral, gregos cristãos, mas é para todo o grupo de cristão. Temos aqui muitas curiosidades, como por exemplo, ele é o livro mais longo, como eu disse, ele tem histórias exclusivas do Evangelho, ele narra o nascimento de João Batista, ele vai ter aí parábolas que não aparecem em Mateus e Marcos, como Bom Samaritano, Filho Pródigo, Rico, Lázaro, a história dos 10 leprosos, e ele também fala sobre a entrada de Jesus, né, encontrando os discípulos na estrada de Emaús. Amém. Pode passar para o próximo. Alguém sabe o que significa essa palavra? Se tiver alguém aqui. Pastora Sheila acertou. O eu vem do grego mesmo, né? A palavra evangelho. Essa palavra original aí. Não, a pastora está estudando grego escondido, gente. Então, essa é a palavra do original grego. E por que nós estamos aqui hoje? Nós estamos estudando os evangelhos, né? E o que é o evangelho? O evangelho são as boas notícias, né? As boas novas. Evangelion. O evangelista era aquele homem que chegava anunciando, trazendo boas notícias em um reino. Então ele tinha que levar boas notícias para que ele ganhasse uma recompensa. Então essa é a palavra que a Bíblia usou para trazer como boas notícias. Então quando nós apresentamos o Evangelho, nós apresentamos boas notícias. E hoje a gente está aqui para trazer boas notícias para vocês, a partir da visão de Lucas, mas apresentando. Sabe, queridos, o Evangelho ele é muito simples, né? Não é preciso de nada muito espetacular para aquilo que já é extraordinário. Nós precisamos estar atentos a divulgar o Evangelho, a viver o Evangelho, a trazer o Evangelho assim como ele é. Hoje pela manhã eu estava muito ocupada, com muitas coisas para fazer, preparando para vir para cá também. E eu recebi um hidráulico em minha casa. E esse homem não fez o trabalho que era para fazer. Já era a segunda vez que ele ia, algo que eu precisava que ele resolvesse. Eu poderia ter ficado muito brava. Mas sabe, o Evangelho ele atrai. Esse homem sentou na cadeira da minha cozinha e nós ficamos 30 minutos conversando. Esse homem abriu o coração dele, ele contou sobre a vida dele. Foi quase como uma conversa de Jesus lá no poço. Ele já está no 3º casamento. E ele foi contando, falando. E ali Jesus falou comigo, sabe? Jesus me falou, olha filha, é isso que eu quero. Se o Evangelho que você tem vivido não tem tempo para sentar e conversar com uma pessoa, de olhar nos olhos dela, ouvir essa pessoa, e é isso que eu quero trazer para você hoje. Lucas, ele apresenta Jesus como um homem que servia, um homem que amava, um homem que tinha compaixão. Amém? E nós vamos trazer essa viagem no livro de Lucas, né? A história ela começa lá nas colinas de Jerusalém, lugar onde os profetas diziam que era um lugar
aonde iria nascer, iria ser estabelecido o reino de Deus sobre a terra. E ali naquele mesmo lugar estava um homem chamado Zacarias. Esse homem recebe a visita de um anjo, e esse anjo diz para ele que ele teria um filho chamado João, João Batista, que iria cumprir a profecia dita por Malaquias. Lucas 1,17 diz: irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então ali estava se cumprindo uma profecia. Ele estava dizendo: você vai ter um filho, João, e esse homem vai preparar o caminho. E assim como Abraão e Sara, eles eram estéreis, e eles, através da vida deles, eles tiveram Isaac, onde começou uma história do povo de Israel. Algo significativo estava para acontecer. Dessa mesma maneira, Jesus iria chegar, ele iria preparar, João Batista viria preparar o caminho para o rei, e Jesus iria chegar. Mas como esse rei iria chegar? O autor de Lucas, o autor Lucas, ele nos leva lá para Nazaré da Galileia, onde um anjo aparece para uma adolescente chamada Maria. E o mesmo Espírito que gerou vida a partir do nada em Gênesis, ele gera vida através da vida de Maria, pelo Espírito Santo, trazendo ali, mostrando Jesus como um segundo Adão, um filho legal, humano e ao mesmo tempo vindo de Deus, algo que Deus estava completando ali, mostrando que Deus sempre faz tudo de forma legal. Por que Deus simplesmente não mandou Jesus do céu e fez puf, e Jesus já aparecia aí como um homem? Não, foi necessário, como nós vimos aqui em Mateus, toda uma genealogia, e aqui ele traz esse segundo Adão para a salvação da humanidade. Maria, então, ela viaja com seu esposo para Belém, para um recenseamento. Todos conhecem a história. Não havendo lugar para ficar, eles param em uma manjedoura e Jesus nasce. Ali a Bíblia mostra que naquela região haviam pastores. Pode passar, querido, próximo slide. E um anjo do Senhor vai até esses pastores. Lucas 2, versículo 10 e 11. Todavia o anjo lhes revelou: não temais, eis que vos trago boas notícias. Olha o evangelho chegando aí, o evangelho sendo anunciado, de grande alegria, e que são para todas as pessoas. Hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor, o típico mensagem de Natal que nós usamos, as boas notícias sendo anunciadas ali a aqueles pastores. Pastores, eles viviam afastados das cidades porque eles eram considerados pelos judeus, pelos fariseus, impuros, por lidar com as ovelhas. E Deus, ele vem salvar o mundo através de Jesus. Deus estava trazendo ali uma mensagem. Jesus, ele nasce em um abrigo de animais, filho de uma adolescente e contemplado por pastores, considerados os homens sujos, pastores desconhecidos. E o autor, na verdade, ele quer mostrar que o reino de Deus, ele vem primeiro aos lugares sujos, primeiramente aos lugares excluídos, primeiramente aos pobres, Pois ele viria com uma mensagem de shalom, uma mensagem de paz, de plenitude para salvar a humanidade. Pode passar para o próximo. Lucas 2, 40 e 52, nós vemos o autor querendo mostrar a humanidade de Jesus. Eu vou ler o versículo 52 só, de Lucas 2, para a gente ganhar tempo. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ele vai mostrar, ele mostrou toda a história de Jesus crescendo, Jesus no meio dos doutores, e aí ele mostrou que Jesus, ele não simplesmente chegou assim perfeito, maravilhoso. Jesus nasceu numa manjedoura, ele cresceu, ele foi cuidado, ele estudou, ele se preparou, e ele ia crescendo dia após dia em sabedoria, estatura e graça, mostrando que ele, assim como eu e você, ele foi homem, mas ele foi perfeito em todas as coisas. A partir de Lucas 3,
nós temos o registro do ministério de João Batista. O autor, ele entra mesmo nessa história de João Batista e ele começa a mostrar esse batismo. Só que nós precisamos entender que o batismo de João Batista não era esse batismo que nós fizemos aqui no Réveillon. Que batismo era esse? Vocês já pararam para pensar isso? Jesus ainda não tinha morrido, ele não tinha sido glorificado, então as pessoas não estavam batizando em nome de Jesus. João, ele estava liderando um movimento de renovo em Jerusalém. Aquilo ali era um movimento que chamava as pessoas para o arrependimento. Olha a linguagem que ele usa, né? Assim como no Antigo Testamento, Israel entrou na terra de Canaã, passando pelo Rio Jordão, as pessoas voltariam ali no Rio Jordão para voltar-se para Deus. Era como se a gente entrasse por uma porta. Nós vemos que quando o povo entrou na terra de Canaã, eles deveriam obedecer às leis do Senhor, eles deveriam seguir o Senhor, mas eles fizeram tudo diferente. Nós vemos isso, que eles falharam muitas vezes. Mas era como se João Batista estivesse dizendo: volta aqui para esse rio por onde vocês passaram, já trazendo uma figura do que iria acontecer depois do nosso batismo em Cristo Jesus. E vocês, com esse batismo, vocês estão mostrando que vocês estão se rededicando ao Senhor. E aquilo ali iria depois preparar as pessoas para o que estava para acontecer, né? Pode passar para o próximo slide? É esse mesmo. O versículo 22, a gente vê o batismo de Jesus, né? Jesus chega até aquele lugar e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Aqui ele estava fazendo uma referência, né? Quando ele diz filho amado, ele está fazendo uma referência à profecia de Salmos 2, que era uma promessa de que um rei viria reinar em Jerusalém e confrontar todo o mal que estava acontecendo. E quando ele diz em ti me comprazo, é uma referência a Isaías 42, a referência de um Messias que viria como um servo sofredor e que morreria em favor de Israel e das nações. Então nós temos ali, né, Deus, quando Deus diz isso, essa voz do céu fala, Deus está anunciando o reino, Deus está anunciando a salvação que estava para acontecer. E como foi falado aqui, a genealogia de Jesus, ela aparece então para mostrar que Jesus é um homem, mostrar a sua humanidade. E aí ele vai de Jesus, né, de frente para trás, até chegar em Adão, Adão, filho de Deus. Amém? E aí começa Jesus na sua caminhada. Ele passa 40 dias no deserto, assim como o povo de Israel passou 40 anos, né, andando pelo deserto. Mas enquanto Israel falhou em confiar em Deus, Jesus em tudo foi perfeito. Ele foi tentado em todas as coisas, mas ele com a palavra venceu todas as coisas e sem pecado. Esse registro de Jesus no deserto o apresenta como homem perfeito. Lucas traz Jesus não só como um homem, mas o homem perfeito. O israelita que concluiu aquilo que nenhum israelita conseguiria fazer. Eu não sei se eu mencionei aqui, eu falei, né? Este livro ele não está convencendo para os judeus, dentro da cultura judaica, que Jesus era o Filho de Deus. Ele está trazendo para nós, qualquer cristão, né? Na época para os gregos, qualquer cristão, que Jesus era o Filho de Deus. Amém? Jesus, ele estava então ungido para anunciar salvação. A gente vai ver lá no versículo 4, versículo 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Agora, o mais interessante
interessante desse texto que quando Jesus saiu do deserto, ele estava forte, ele foi guiado pelo Espírito Santo. E aí quando Jesus chega e começa a falar isso, estavam todos com os olhos, fixados para aquilo que ele estava falando. Mas isso que Jesus, que eu acabei de ler, que está em Lucas 4, 18 e 19, é uma referência daquilo que está lá em Isaías 61. Mas em Isaías 61, o texto não termina desse jeito. Quando Jesus leu e apregoar o ano aceitável do Senhor, em Isaías 61 diz também, e o dia da vingança do nosso Deus. Só que o dia da vingança do nosso Deus ainda não chegou. O dia da vingança do Senhor vai acontecer. Aleluia. E quando Jesus lê aquilo ali, aquela profecia, provavelmente eles estavam esperando a profecia completa. Porque se você ler, continuar lendo, diz que Jesus fechou a Bíblia, todos continuaram olhando para ele e ele disse: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ou seja, Jesus disse: até aqui, de que eu iria vir, aconteceu. Jesus estava anunciando, Ele estava anunciando o tempo do favor, o dia da salvação. Amém? É o tempo que nós estamos vivendo hoje. Ainda há tempo de salvação. Não importa quem seja, como o mundo se encontra, ainda dá tempo de salvação. O Evangelho, ele vem então, Jesus apresenta então aqui o Evangelho. Para o preso significava liberdade, para o cego visão e para o pobre provisão. Mas a Bíblia também vai mostrar que os nazarenos, continuando ali no texto, a Bíblia vai mostrar que os nazarenos que viram Jesus crescer como um homem qualquer, não conseguiram ver em Jesus quem ele verdadeiramente era. E ali o Evangelho não veio acompanhado de poder. Pode passar para o próximo. O Evangelho, ele é para todos, mas nem todos se habilitaram para recebê-lo. É preciso crer de todo o coração na mensagem do Evangelho. Aquele povo de Nazaré, que Jesus até disse, nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Aquele povo que viu Jesus como um homem qualquer, porque eles não creram de todo o coração, eles não puderam receber. Mas isso foi totalmente diferente do que aconteceu em Cafarnaum. Quando Jesus continua na sua caminhada, ele vai descendo para Cafarnaum. E ali muitos sinais acontecem, muitos prodígios acontecem. O poder de Deus se manifesta. E nós podemos ver que o poder de Deus se manifesta onde a presença dele é celebrada e não somente tolerada. Aquelas pessoas estavam esperando tanto por Jesus e elas conseguiram desfrutar de muito poder. E amém, vamos continuando aqui. Deixa eu pular um pouquinho. Pode passar para o próximo versículo. Nós vamos ver algumas similaridades entre Moisés e Jesus, porque o próprio Moisés, em Deuteronômio 18:15, ele disse que viria um homem no qual eles deveriam ouvi-lo, e ele estava falando de Jesus. Assim como Moisés foi um homem ouvido pelo povo, Jesus era aquele a quem o povo deveria ouvir. Os dois escaparam da matança de bebês, ambos foram levados para o Egito para preservar a vida. Ambos deixaram posição de destaque para servir o povo, Moisés deixou a liderança lá do Egito e Jesus deixou os céus. Ambos jejuaram 40 dias, ambos passaram tentação no deserto. Um multiplicou o maná e o outro o pão. E ambos foram mediadores de uma aliança entre Deus e o povo. Moisés, mediador da aliança da lei entre o povo, e Jesus, a superior aliança da graça. Eu não escrevi aqui, mas uma outra similaridade também foi na morte. Jesus, ele fez com que o corpo de Moisés não ficasse exposto à idolatria, para que os homens não idolatrassem o corpo dele ou profanassem. E assim também aconteceu com Jesus, Jesus ressuscitou e ele não provou a corrupção do seu corpo. Pode passar para o próximo slide.
nós vemos Jesus, o homem perfeito, vemos Jesus tendo compaixão. Quando a gente continua lendo as histórias do livro de Lucas, nós vemos Jesus, esse sentimento de compaixão é um marco da vida dele, é um marco da história dele. Ele mostra Jesus como este homem que chora, que vê a dor das pessoas, que cura. Jesus que multiplica, pães e peixes. O Jesus que participa de encontros, ele senta na mesa. O Jesus que perdoa. Esse é o sentimento que ele traz para nós. À medida que nós lemos esse livro, nós vamos vendo Jesus como este homem que tem compaixão. Pode passar para o próximo. Eu queria ler com vocês Lucas 8, do 1 ao 3. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Então, Lucas, ele mostra essas mulheres, eu coloquei ali, Maria, mãe de Jesus, Isabel, Marta e Maria, Maria Madalena, a profetisa Ana, Susana, Joana, que são mencionadas. Não muito comum na época em que ele escreveu este livro, porque o contexto histórico daquela época era de uma sociedade patriarcal. As mulheres, elas não tinham nenhum poder político, as mulheres, elas não podiam nem se achegar aonde as decisões eram tomadas. E mesmo assim, Lucas, ele se atreveu, e eu imagino, isso é uma opinião minha, eu imagino que o fato dele ter se preparado muito para escrever aquele livro e de ter testemunhado todas as coisas, eu acredito que já tinha passado um tempo da ressurreição de Jesus. Então as pessoas já estavam tendo as suas vidas transformadas, elas não tinham mais um coração de carne, elas não tinham mais um coração de pedra, elas tinham um coração de carne, o Espírito passou a habitar dentro delas. Então eu creio que algo mudou na vida desse povo, mesmo que a cultura ainda era muito difícil. Eu acredito que Lucas, ele teve essa sensibilidade de trazer as mulheres, mostrando o papel delas na comunidade, porque a gente vê que elas investiam na vida de Jesus, inclusive financeiramente, e ele mostra essa característica humana das mulheres com as suas fraquezas, Nós vemos ali prostitutas, mulheres possessas, doentes, pecadoras, e em uma época também que a filosofia da época, ela só escrevia inferiorizando as mulheres. Mas Lucas, ele passou por cima de tudo isso e ele trouxe, uma certa importância para as mulheres na narração da história de Jesus, porque elas estavam lá, elas participaram, não foram só os homens. Então ele trouxe sim essa importância. Aleluia, amém, glória a Deus. Os homens gostaram aí, ó. As mulheres empoderadas pelo poder de Deus. Em Lucas 10, nós vemos o treinamento e o trabalho missionário dos 70, Lucas também narra isso, assim como outros livros não narraram. Pode passar para o próximo slide. E aqui eu trouxe um panorama completo daquilo que é o livro de Lucas, Ele traz uma introdução, do capítulo 3 ao 9, ele traz esse cenário todo na Galileia. E de 9 a 19 ele vai mostrando tudo o que acontece. É uma longa jornada de Jesus até Jerusalém com seus discípulos. E durante essa longa jornada é que nós vamos vendo os milagres, as conversas, tudo que vai acontecendo. E do capítulo 19 ao 24 nós vemos a última semana de Jesus. Como matéria exclusiva do livro de Lucas, nós temos um texto muito bem conhecido, que é o do bom samaritano. De vez em quando temos pregações aqui sobre isso. E Jesus usa essa história para trazer uma grande lição, para a raiva dos fariseus. Jesus, ele vem trazer esse ensinamento de que existem pessoas que são muito conhecedoras da palavra, elas são muito religiosas, mas em termos de
prática do amor, elas são analfabetas. A verdade do Evangelho é que nós precisamos transformar o amor em ação. E é isso que ele vem trazendo pra gente. Senão o nosso discurso será somente algo vazio e religioso. E Jesus, ele continua a caminhada dele, vai mostrando a caminhada dele até Jerusalém, e ele vai quebrando muitos paradigmas, né? Nós vamos ver muitas histórias. Ele ensina a orar, ele ensina que a oração é um verdadeiro relacionamento com o Pai. Ele condena o ensino hipócrita dos fariseus, que não faziam o que falavam. Ele reprova a avareza. Ele vai mostrar em vários textos Jesus citando relacionamento com o dinheiro. Os fariseus, eles viviam, Bruno mencionou, eles viviam em um círculo fechado, promovendo uns aos outros. E as outras pessoas ficavam de fora, eram totalmente oprimidos pela religião. E Jesus segue, então, debaixo de muitas críticas, mas sempre pregando o Evangelho, sempre trazendo a essência daquilo que ele era. Lucas 15, versículo 1 e 2. Eu gostaria de ler com você algo que me toca muito todas as vezes que eu leio. E assim, queridos, aqui é muito rápido, eu estou falando muito rápido, nosso tempo é muito curto para explanar um livro inteiro. Então me perdoa se talvez o texto que você mais gosta, a parábola que você mais ama, não foi mencionada. Nós estamos aqui realmente trazendo esse panorama bem rápido, que algo que o Espírito Santo veio direcionando, e que eu creio que os temas que estão sendo tocados, eles existem por um propósito, eles não estão sendo falados à toa. Eu creio que você está recebendo aí, amém? Lucas 15, versículo 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Sabe, Jesus recebia os pecadores e comia com eles. Pode passar para o próximo slide. Se a mensagem que você está trazendo, ela não a mensagem... essa mesmo. Se a mensagem que você está trazendo e a vida que você está levando, ela não atrai os pecadores, algo está errado. Sabe, não é o Evangelho que você está refletindo. Nós temos que voltar ao antigo Evangelho, aonde a nossa mensagem, ela repele o pecado, mas ela atrai o pecador. Jesus, ele atraía os pecadores, e ele foi chamado amigo de pecadores. Nós precisamos trazer esse conceito para a nossa realidade e não vivermos em uma bolha. Amém? Outra parábola importante, muito conhecida, que é única do livro de Lucas, é a parábola do filho pródigo, uma das mais conhecidas, né? Os fariseus, eles estavam se comportando exatamente como aquele irmão mais velho. Todo mundo conhece a parábola do filho pródigo, né? Eu não preciso mencionar aqui. Os fariseus, eles se comportavam exatamente como aquele filho mais velho que teve ciúmes do irmão, porque eles não aceitavam o Evangelho de Jesus. E a Bíblia, ela vai nos mostrar, né, o Evangelho, na verdade, ele é a história de um mundo pródigo, né, um mundo degenerado pelo pecado, mas que é recebido de volta pela graça através do arrependimento. E nós devemos nos comportar como aquele pai que vai abraçar o mundo trazendo a mensagem do Evangelho. Amém. Lucas 18, nós vemos Jesus, né, falando aquilo que estava para acontecer, a sua morte, a sua ressurreição. E olha só que ironia, enquanto os fariseus não criam em Jesus, até um cego conseguiu ver que Jesus era o filho de Davi. Um publicano chamado Zaqueu, que era excluído e odiado, ele chamou Jesus de Senhor. E aquela multidão, de quando Jesus entra em Jerusalém, o reconhece como rei, o reconhece como salvador. A gente vê ali a narração da entrada triunfal de Jesus. E depois Lucas continua narrando e mostrando a rejeição que Jesus passou. Lá no capítulo 20 nós vamos ver a autoridade de Jesus sendo questionada. Você já pensou um rei que não há necessidade de nada se humilhar a um espaço, matéria e tempo
Esse foi Jesus, mas ele permaneceu perfeito com uma atitude incontestável. Pode passar para o próximo. Lá no versículo 22, no capítulo 22, né, de Lucas, nós vamos ver os preparativos para a Páscoa. A Páscoa que estava para acontecer era a primeira de muitas, a verdadeira Páscoa, onde iria acontecer a ressurreição da morte para a vida e chegaria até nós a salvação. E durante essa preparação, haviam 3 grupos simultaneamente trabalhando, porém com motivações diferentes. Nós vemos Jesus e os seus discípulos. Eu vou ler aqui o capítulo 22 bem rapidinho. Estou quase encerrando, tá, irmãos? Anima aí que está acabando. Eu sei que às vezes pode ser cansativo, mas a gente precisa manter, né, a nossa atenção para aquilo que Deus está falando. Lucas 22, olha a nobreza de Jesus. Jesus disse, no versículo 15: eu tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. Imagina, queridos, aquilo que Jesus sabia que ele iria passar. E ele lá sentado, ele falando: eu queria tanto comer com vocês, eu esperei tanto por esse momento, antes de passar pelo meu sofrimento. Eu não sei vocês, mas isso me toca muito. A nobreza de Jesus, de permanecer fiel e obediente, e dizer aquilo nos olhos dos discípulos, mesmo sabendo que no meio deles havia um traidor, mesmo sabendo que ele iria se separar deles. A gente tem relacionamento aqui uns com os outros. Eu não me vejo longe de vocês. Há irmãos aqui que a gente tem tanto carinho. Mas sabe, Jesus, ele passou 3 anos do lado dos discípulos, dormindo e acordando do lado deles. E ele não podia falar tudo do jeito que falava. Ele falava por parábolas. Ele falava de um jeito que ele era limitado. Ele não podia, ele tinha um plano para cumprir. E ele estava falando: eu esperei tanto por esse momento, antes de passar pelo sofrimento que eu vou passar. Ele sabia que ele ia se separar daqueles discípulos, daqueles amigos de caminhada, depois de 3 anos. Mas não só isso. Ele iria carregar toda a dor, todo o sofrimento, todo o pecado naquela cruz. E quando Jesus, ele carrega todo aquele pecado, ele se separa pela primeira vez de Deus. Ele se separa pela primeira vez do Pai. Isso é muito forte. Ao mesmo tempo que Jesus e os seus discípulos se preparavam com alegria para aquela Páscoa, existia um grupo de sacerdotes e escribas, para não quebrar aqui a unção, mas esses sacerdotes, esse grupo estava planejando a morte de Jesus. Eles estavam planejando eles estavam tramando para prender Jesus. E paralelamente Judas estava se preparando para trair Jesus. 3 grupos se preparando para a Páscoa, cada um de uma maneira diferente. E graças a Judas, graças ao erro dele, é que os escribas, os sacerdotes, eles conseguiram esse plano. Mas nós sabemos que essa era a vontade de Deus, que a vontade de Deus, ela precisava ser cumprida. E Lucas, então, ele vai narrando, ele vai mostrando, né, Jesus sendo preso. Ele é o único, por ele ter sido médico, provavelmente ele é o único que apresenta essa parte técnica, médica, em que fala quando Jesus suou sangue no Getsemane. Ele narra também que um anjo o deu força, porque ele estava em oração sozinho. Jesus então é preso, Pedro nega Jesus, Jesus é zombado, ele é entregue à crucificação. E o Evangelho de Lucas vai narrar todo o percurso de Jesus até a cruz. Vai citar um certo Simão, que ajudou Jesus a carregar essa cruz. Vai mostrar o choro e o lamento das mulheres no caminho de Jesus para a cruz. E aí a sua morte e o seu sepultamento. Um relato muito marcante de Lucas, para a gente encerrar, é a conversa entre Jesus e os discípulos no caminho de Emaús. Esse é o único livro em que vai mostrar essa
por favor, colocar o último slide? É esse aí mesmo. E eu queria encerrar essa parte, né, trazendo para nós uma reflexão. Aqueles homens no caminho de Emaús, o coração deles começou a queimar quando eles ouviram a palavra de Jesus. Quando eles começaram a ouvir aquelas palavras, algo tinha acontecido. Enquanto Jesus estava com eles, eles ficavam perplexos e admirados pela mensagem. Mas naquele momento, o coração deles começou a queimar. É isso que a mensagem do Evangelho faz com o ser humano. Ela muda, ela traz algo, ela move algo dentro de nós. Ela nos incendeia. E aquela mesma paixão de Cristo que o levou até a cruz, é a paixão que hoje eu e você temos, que incendeia os nossos corações e que deve incendiar outras vidas. E a pergunta que eu coloquei aqui para a gente encerrar é: qual é a sua paixão diante desse Evangelho? Você vai seguir o caminho da zombaria, como a gente viu os fariseus e os saduceus? Você vai seguir o caminho da traição, como foi feito com Judas? Você vai desejar o mal, como fizeram os fariseus? Ou você vai verdadeiramente ter um coração incendiado pelo Evangelho? Sabe, eu creio que se você está aqui nessa tarde, em vez de estar na sua casa descansando, porque a gente não precisa mostrar nada para ninguém, você está aqui, você tirou um tempo. Eu creio, o Ministério de Louvor pode vir me ajudar. Eu gostaria de encerrar esse período com uma oração. Tomando posse aqui, pastor, do microfone. Fique em pé, irmãos. Vamos nos incendiar um pouquinho, porque foi para isso que a gente veio. Você pode vir aqui para frente? Vamos ficar aqui todo mundo juntinho, pertinho? Tem os nossos irmãos ali, eu acredito que alguns ainda estão nos acompanhando. Sabe, fique com isso no seu coração. Que tipo de evangelho você quer seguir? Qual é a sua paixão por esse evangelho? Até onde você está disposto a ir com esse evangelho? Sabe, foi falado aqui, Bruno teve uma visão de brasas. Mas será que nós somos brasas mesmo? Eu acredito que sim. Eu creio que sim. Talvez as manifestações elas ainda estão engessadas, ou pela religiosidade, ou por vergonha, eu não sei. Eu quero todo mundo aqui, ó, juntinho, pertinho. Abrace alguém. Nós somos brasas, queridos. Nós vamos nos incendiar. Se nós queremos marcar os nossos cultos, nós precisamos nos incendiar com momentos como esse. Porque quando nós nos incendiarmos aqui, depois, vai ser só depois. A gente já vai estar tão natural no fluir do Espírito Santo, tão afogueados em nossos corações, que nós não ficaremos preocupados com quem está vendo, com quem que estão pensando. Sabe, nós fomos chamados para fazer a diferença. O que Jesus fez por nós, que nós acabamos de narrar agora, foi muito sério, foi muito extraordinário para a gente simplesmente aceitar e ficar caladinho. Deus nos chamou para viver coisas profundas. Deus nos chamou para nos viver coisas maiores, que vão além do nosso entendimento, que vão além das nossas capacidades. Sabe, vir aqui, estar aqui, trazer essa palavra, ou receber essa palavra, ou servir,